Sabe, no mundo digital, às vezes a melhor defesa é um bom ataque, mas calma, não tô falando de um ataque de verdade, um ataque malicioso. A gente tá falando de hacking ético, que é basicamente pensar como um criminoso para poder fortalecer as defesas antes que alguém com mais intenções apareça. E hoje, a gente vai mergulhar fundo na anatomia de um desses ataques simulados que o pessoal da área chama de pen test. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Em vez de esperar um vazamento de dados virar notícia, as organizações que estão um passo à frente contratam especialistas para uma missão bem específica: tentar invadir seus próprios sistemas. É, literalmente, uma corrida contra o tempo para encontrar e fechar as brechas primeiro. E essa simulação tem nome. É o Pen Test, ou teste de invasão. O ponto mais importante aqui, sem dúvida, é que tudo segue um roteiro, é totalmente controlado e, claro, feito com permissão. O objetivo não é causar nenhum dano, muito pelo contrário, é encontrar as fraquezas para poder consertar. Então, a gente vai seguir direitinho as fases de um pentest de verdade, desde o comecinho, coletando informações, até o relatório final, que é onde, na verdade, está o ouro de todo o processo. Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, é preciso entender a filosofia por trás do teste. Não é só sobre apertar botões e rodar programas, é sobre adotar uma mentalidade, um jeito de pensar bem específico. Olha só, o trabalho de quem faz o pen test é pensar e agir exatamente como um adversário real, procurar qualquer caminho, qualquer fresta que leve para dentro do sistema. A grande e crucial diferença é que tudo isso é feito com autorização, com um contrato assinado, e com o único objetivo de melhorar a segurança, e não de causar prejuízo. Nenhum ataque, seja ele ético ou não, começa no escuro. A primeira fase é toda sobre inteligência, é sobre desenhar um mapa bem detalhado do território digital da empresa. É aqui que o jogo de xadrez começa de verdade. Essa etapa tem um nome técnico: footprinting, ou deixar pegadas. O objetivo aqui é ser um detetive, coletar tudo o que for possível sobre a empresa. Que tecnologias eles usam no site, quais funcionários falam demais nas redes sociais, quais e-mails são públicos. Cada pedacinho de informação, por menor que pareça, pode ser a chave de uma porta. E essa coleta de informações, ela acontece de duas formas principais. Primeiro, o reconhecimento passivo. Imagina um espião olhando o prédio de longe com um binóculo. Ele usa fontes públicas, não interage com o alvo, passa totalmente despercebido. Já o reconhecimento ativo, aí é diferente. É como ir até o prédio e testar as maçanetas. A gente interage com os sistemas, o que pode dar informações muito mais ricas, mas também corre o risco de disparar todos os alarmes. Nas técnicas passivas se usa tudo que está público. Desde consultas simples para ver quem registrou um domínio, até usar uns truques de busca no Google, o famoso Google Dorking, para achar arquivos confidenciais que alguém deixou públicos por engano. E claro, dá para fuçar redes sociais, repositórios de código e usar ferramentas como o Shodan, que é tipo um Google dos dispositivos conectados à internet. É impressionante o que se acha por lá. Já na fase ativa, a coisa é bem mais direta. Um scan de portas, por exemplo, com uma ferramenta como o Nmap, serve para verificar quais portas digitais estão abertas, como se estivesse testando cada janela de um prédio. Outras técnicas tentam descobrir qual sistema operacional, quais as versões dos serviços que estão rodando, sempre procurando por algo antigo, desatualizado e, por consequência, provavelmente vulnerável. Ok, com o mapa na mão e alguns pontos fracos já anotados, a gente chega na fase mais famosa, a tentativa de invasão em si. É aqui que toda aquela teoria vira prática. E essa frase, ela captura perfeitamente a filosofia de um invasor. É sobre persistência. Se o caminho mais óbvio, a porta da frente, está trancada, ninguém desiste. A gente começa a procurar rotas alternativas, as tais janelas dos fundos, que podem ser serviços menos protegidos ou configurações que alguém esqueceu de ajustar. E o que se procura, exatamente? Na maioria das vezes, são falhas até que bem comuns, sabe? Sistemas que não foram atualizados, senhas que vieram de fábrica e nunca foram trocadas, falhas em sites, como o famoso SQL Injection, que é uma técnica para enganar o banco de dados e fazê-lo cuspir informações, ou até mesmo senhas salvas em arquivos de texto simples. São essas falhas mais fáceis que costumam garantir o primeiro acesso. Conseguir entrar em um sistema já é uma grande vitória, mas quase nunca é o objetivo final. É agora que a coisa fica realmente séria. O alvo de verdade é o que vem depois, como expandir o controle a partir daquele primeiro ponto de entrada.
E isso aqui ilustra perfeitamente a cadeia de ataque depois que se consegue entrar. Primeiro se compromete uma máquina. Depois, o objetivo é escalar privilégios, ou seja, transformar um acesso limitado num acesso de superpoderes, de administrador. E com todo esse poder, começa o movimento lateral por dentro da rede. A escalação de privilégios é um passo crucial. É a diferença entre conseguir ler os arquivos de uma única pessoa e ter as chaves do reino inteiro. Isso pode ser feito explorando uma falha no sistema operacional ou simplesmente aproveitando uma configuração errada que permite que um usuário normal execute tarefas de administrador. Uma vez que se consegue os privilégios de administrador, aquela máquina invadida vira uma espécie de base de operações, um pivô, para alcançar outras partes da rede. E assim, pulando de máquina em máquina, que um ataque passa de um único computador comprometido para o controle de servidores vitais, como o Domain Controller, que é basicamente o cérebro da rede, onde ficam todos os usuários e senhas. Bom, depois de mapear, invadir e se espalhar pela rede, o trabalho do hacker ético entra na sua fase mais importante. A invasão foi só o meio para chegar aqui. O verdadeiro produto final é o conhecimento. O objetivo de todo esse esforço não é a adrenalina da invasão, é gerar um relatório super detalhado. Esse documento é a razão de ser de todo o exercício, porque ele transforma o ataque simulado num verdadeiro plano de ação para fortalecer as defesas da empresa. E um bom relatório ele é feito para várias pessoas lerem. Tem o sumário executivo, que fala a língua dos diretores, mostrando o risco para o negócio. Tem a narrativa do ataque, que conta a história da invasão para todo mundo entender. E aí vem as partes técnicas, que dão para a equipe de TI, as provas, as evidências e, o mais importante, o passo a passo exato de como consertar cada uma das falhas que foram encontradas. No fim das contas, o sucesso de um pentest não se mede pelo quão bem a equipe conseguiu invadir, mas sim pelo quanto a organização aprendeu no processo. É um exercício que, quando é bem feito, deixa a empresa muito mais preparada e resistente para os ataques que, infelizmente, um dia vão chegar de verdade. Pois é, o relatório não é o fim da linha, mas um novo ponto de partida. Ele mostra o caminho, mas a jornada de corrigir, monitorar e testar de novo, ela nunca acaba. No mundo da segurança, a vigilância é constante. Fica a reflexão. Se uma empresa recebe um relatório desses hoje, qual deveria ser a prioridade número 1 amanhã?